Gestão de ativos físicos. Análise e gerenciamento de risco. Análise de riscos. O objetivo da análise e gestão de riscos é abordar 4 questões fundamentais. O que pode dar errado? Qual a probabilidade de isso acontecer? Quais são as consequências se isso acontecer? Como a probabilidade e as consequências podem ser reduzidas ou mitigadas? Há uma forte ênfase sobre gestão de riscos nas normas ISO 55000 de Asset Management. A análise de risco preocupa-se em identificar riscos e avaliar a probabilidade e as consequências potenciais. Os eventos podem ser consequências favoráveis, que são as oportunidades, ou desfavoráveis, os perigos para o negócio. A análise de risco deve nos ajudar a evitar efeitos adversos e estar preparados para lidar com eles se e quando ocorrerem. A gestão de riscos envolve reconhecer o risco e tomar as medidas necessárias para reduzir os efeitos potenciais. Isso envolve a definição de papéis, responsabilidades e autoridades em relação ao risco. Na prática, isso significa que é realizada uma análise de perigo, na qual se faz uma lista dos riscos, conhecida como registro de riscos. Em seguida, analisa-se os riscos, considerando sua importância e como podem ser superados ou mitigados. E, finalmente, cria-se os controles, procedimentos e planos de contingência necessários. Ao definir funções, responsabilidades e autoridades, o princípio geral é de que os gestores com autoridade orçamentária sobre uma área tenham responsabilidades pelo risco nesta área. O aconselhamento de um especialista também pode ser necessário em relação às funções técnicas e perigos específicos. Sugere-se criar uma equipe de avaliação de risco para toda a empresa, especializada em compreender os tipos de risco que ocorrem no negócio. Especialistas em equipamentos específicos, especialistas em responsabilidade legal e especialistas em saúde, segurança e meio ambiente podem estar envolvidos conforme necessidade. A equipe de avaliação de risco aconselha sobre a análise de risco, a atividade de mitigação do mesmo, planos de contingência e recomenda apoio financeiro à autoridade orçamentária. Documentos de gerenciamento de risco. Para gerenciar o risco, é necessária documentação adequada. Os principais documentos são: Declaração da Política de Gestão de Risco, Registro de Riscos, mostrando os riscos identificados e as suas respectivas classificações, Cronograma e Plano de Tratamento de Risco, e o Plano de Ação para Eliminação ou Mitigação dos mesmos. Take 5. O Take 5 é uma técnica que visa incentivar a adoção generalizada de gestão de riscos, resumindo o processo de forma simples. No processo Take 5, o indivíduo analisa o trabalho, o local de trabalho, o sistema de trabalho e o ambiente de trabalho imediatamente antes de iniciar uma tarefa. O indivíduo é responsável pela decisão de prosseguir ou não com a tarefa, com base nos resultados do processo Take 5. Aqui o exemplo. Passo 1, pense na tarefa. Passo 2, identifique os perigos. Passo 3, é seguro prosseguir? Se sim, faça a tarefa com segurança. Se não, faça alterações ou abandone se não houver solução segura. Mas se você fizer alterações, verifique novamente. É seguro prosseguir? Sim, faça a tarefa. Se não, volta a esse loop aqui, se não abandonar a necessidade de ação. Se não for segura, a tarefa não deve ser iniciada. Abordagem legislativa. A abordagem jurídica do risco centra-se no cumprimento dos requisitos da legislação existente, nos padrões e normas existentes ou, na falta destes, nas boas práticas. Existe um dever de cuidado onde houver uma causa previsível e um efeito perigoso, e onde for praticável,
o dever de remover a causa ou controlar o efeito. Quando não houver regulamentação definida, deve-se ser capaz de demonstrar que se tomou as precauções razoáveis e exerceu-se a devida diligência no gerenciamento da exposição ao risco. Se os procedimentos associados às precauções não estiverem documentados para todo e qualquer efeito, eles não existem. Manutenções. A manutenção especificada pelo fabricante deve ser realizada, a menos que uma razão convincente possa ser apresentada. A manutenção realizada deve ser registrada. Os regulamentos que se aplicam ao projeto ou operação do equipamento devem ser cumpridos e as boas práticas devem ser seguidas em relação a questões de operação e supervisão por pessoas competentes. Isso se estende à avaliação das condições do equipamento por pessoal tecnicamente qualificado. Tipos de risco. Risco soberano. O risco soberano é o risco associado a eventos de alto nível, fora do controle organizacional, especialmente aqueles que envolvem ações governamentais. Exemplos: o governo altera a lei, as regras regulatórias ou o nível de subsídios após você ter investido. Mudança na política, guerra e paz. O risco soberano pode ser compensado por cláusulas de força maior em um contrato, que especifiquem que certos riscos são excluídos da responsabilidade do contratante. Risco de desenvolvimento técnico. O trabalho de desenvolvimento é notoriamente arriscado. O progresso técnico presumido muitas vezes não é realizado. Projetos envolvendo software, combinando software e hardware, ou a integração de 2 ou mais sistemas são particularmente difíceis. É aconselhável considerar o novo desenvolvimento estritamente como um novo desenvolvimento, e não saltar para uma fase de produção antes de que o conceito seja adequadamente comprovado. Risco de performance. O desempenho resultante de um projeto pode revelar-se insatisfatório, comprometendo a performance. Os aspectos de produção ou de suporte à mesma podem ser insatisfatórios. Obsolescência do produto ou serviço em função de novos lançamentos, ultrapassando o conceito original em uso. Esses são exemplos de riscos que podem comprometer a performance do negócio. Risco comercial ou financeiro. As vendas podem não ser realizadas, podem aparecer menos compradores ou usuários do que o previsto. A margem de lucro será então corroída pela falta de vendas. A competição é outro fator que pode deprimir as vendas. Os custos podem ser maiores do que o previsto, levando a uma redução da margem de lucro. Os fundos de capital previstos podem não estar disponíveis. Risco administrativo. Os riscos podem surgir de eventos de dentro da organização, mas de fora do projeto. Por exemplo, outros departamentos não se comprometem com o projeto. Há atrasos ou falta de aprovações. Atrasos ou a não entrega de atividades necessárias para a consecução do projeto. Segurança e meio ambiente. A segurança e o impacto ambiental são, frequentemente, fatores de risco. Uma extensa legislação e procedimentos relacionados à segurança e proteção ambiental são normalmente especificados para qualquer indústria ou ocupação perigosas, e as regras relevantes devem então ser identificadas e seguidas. Risco de fornecedor. Um fornecedor pode falhar na entrega ou atrasar as mesmas. Pode haver mudanças no preço ou no nível de suporte prestado pelo fornecedor. Risco nos recursos. As instalações físicas ou recursos humanos em design, desenvolvimento, aquisição, produção, operações ou vendas podem falhar em ocorrer. Análise de perigo, hazard analysis. Análise de perigo significa considerar todas as coisas que podem dar errado e fazer uma lista delas. Esta é uma etapa básica para lidar com o risco. A análise de perigos deve ser realizada por pessoas com conhecimento profundo das características da planta ou do serviço e de seus métodos de operação.
Processos formais foram desenvolvidos e amplamente documentados para auxiliar na análise de riscos, tais como identificação de perigo, RASID, análise de perigos e operabilidade, o RASOP, modo de falha e análise de efeitos, o FEMEA, inspeção baseada em risco, RBI, e tantos outros. Neste evento, não discutiremos em detalhes esses processos formais disponíveis aí no mercado. Consequências. Uma consequência é o resultado da ocorrência de um evento adverso. As consequências associadas ao risco incluem o seguinte: perda de negócios em nível menor ou maior, responsabilidade legal e custas, perda de reputação, produção perdida, falha do projeto, atrasos no projeto ou custos adicionais, custos do serviço de emergência, custos de reparo, dano secundário, impacto ambiental adverso, prejuízo e perda de vida. A análise de risco é uma avaliação da gravidade dos riscos identificados. Como parte da análise, considera-se todos os controles existentes que podem ser aplicados, mais a eficácia desses controles. Em sua forma mais simples, a análise de risco pode ser feita por uma abordagem de julgamento direto, na qual avalia-se e classifica-se os riscos. Em seguida, passa-se a considerar como pode-se reduzir ou mitigar os riscos que julgar-se-á ser suficientemente graves para merecer atenção. Numa abordagem mais estruturada, aplica-se escalas qualitativas para avaliar a probabilidade de cada risco e seus impactos, consequências. As probabilidades e consequências são, então, combinadas para determinar uma classificação de risco. Matriz de risco. Na figura ao lado, uma ilustração de classificações qualitativas, probabilidade e consequências. Na coluna aqui, probabilidade, tem esses critérios que pode ser adotado: altamente improvável, improvável, possível, provável e muito provável. Aqui nessa linha, as consequências, que pode ser uma consequência insignificante, uma consequência tolerável, moderada, grave ou severa. E aqui, então, a classificação dos riscos, né? Onde o vermelho aqui é um risco muito alto, o laranja, risco alto, o amarelo, risco médio, o verde, em diferentes tonalidades, riscos muito baixos. Uma alternativa a isso é usar classificações numéricas, por exemplo, de 1 a 5. Matriz de risco. Podemos, então, especificar como serão tratados os vários níveis de possibilidades de risco nos níveis de gestão e dentro de escalas de tempo, priorização dos mesmos. Exemplos. Para o caso de risco muito alto, né, a ação executiva extrema e imediata é necessária. Os riscos que caem nessa área aqui, nessa área vermelha aqui, como classificação. Ação de auto executivo é necessária, são os riscos que caem aqui na cor laranja. É necessário ações de gerenciamento e responsabilidades da gerência média, os riscos que caem aqui nesta área em amarelo. E gerenciar usando processos de rotina, são os riscos aqui nessas diferentes tonalidades de verde. Registro de riscos. Cada risco identificado deve ser inserido em um registro de risco. O formato pode variar com as várias técnicas. Para cada registro identificado, no entanto, um registro de risco deve conter os seguintes fatores: a fonte do risco, a natureza do risco, controles existentes, probabilidade, consequências, classificação inicial e vulnerabilidade à mudança. Mitigando o risco. A principal razão para considerar o risco é evitar consequências indesejáveis. Isso significa que precisamos tomar medidas para eliminar, mitigar ou reduzir os riscos. Frequentemente, não é possível eliminar totalmente o risco, e, nesse caso, o objetivo será o de reduzi-lo substancialmente. Uma abordagem para isso é descrita como a redução de risco a um nível tão baixo quanto razoavelmente praticável, o conhecido ALARP.
O ALARP implica alguma coisa, alguma forma de estimativa numérica do risco remanescente. Uma terminologia alternativa é que os riscos devem ser reduzidos até o ponto que for razoavelmente prático. O SFAIRP. Este é descrito como preventivo, o que significa que precauções evidentes devem ser tomadas sem implicar que uma estimativa numérica seja envolvida. A abordagem de precaução, ou a SFAIRP, parece ter mais peso legal. Em nível geral de negócios, algumas técnicas que podemos usar para reduzir o risco são: identificação de riscos para criar consciência e boas práticas, criação e implementação de planos para redução de riscos, adotar precauções de segurança, planejamento de contingência, termos em contrato para limitar o risco do negócio, usar as habilidades de um grupo de especialistas para avaliar e mitigar riscos, usar as habilidades de estimadores e gerentes experientes na criação e gerenciamento de projetos. E, por fim, registrar e aplicar o conhecimento corporativo de riscos anteriores, as lições aprendidas. Planejamento de contingência. Provisão para contingências. As provisões para contingências são uma forma comum de administrar riscos em projetos. Normalmente, fundos de contingência de 10% a 20% são aceitos nos orçamentos do projeto. O nível depende de uma avaliação dos riscos. Melhor manter os subsídios para imprevistos numa base central, ao invés de manter esses subsídios imprevistos em cada projeto individualmente, pois isso permite flexibilidade. No entanto, a existência de provisões para contingências não deve ser considerada um substituto para uma boa gestão de riscos. Plano de contingência. Um exemplo ilustrativo de plano de contingência é mostrado na figura. Procedimentos detalhados racionais para diferentes circunstâncias podem ser úteis. Aqui nesse exemplo, a gente tem uma coluna aqui de descrição das atividades, aqui uma coluna para frequência ou prazos, uma coluna aqui de meio e método, né, instruções de trabalho, uma coluna aqui de recursos humanos necessários, recursos holísticos, observação, responsável por cada atividade, e, se for o caso, uma coluna de ciente para que os envolvidos assinem aqui que estão cientes da atividade a ser realizada. Análise quantitativa de risco. Uma análise quantitativa de risco define o risco em termos de sua probabilidade. Os conceitos de uma abordagem quantitativa são a probabilidade de ocorrência, que é a probabilidade de um evento ocorrer em algum período definido ou numa situação de risco. Taxa de ocorrência é o número médio de vezes que um evento ocorre por ano ou outro intervalo de tempo qualquer. Risco-custo. A probabilidade de que um evento adverso ocorra multiplicada pelo custo, se ocorrer. Custo de risco por ano. A taxa de ocorrência de eventos por ano versus o custo por evento. As técnicas para estimar o risco-custo incluem análise estatística de dados de desempenho de falha e sucesso, intuição com base na experiência e julgamento, e uso de árvores de evento ou simuladores. Embora o custo-risco possa ser um guia para a tomada de decisão, tem que se ter o cuidado porque o produto de uma taxa de ocorrência muito baixa, multiplicada por um custo muito alto, nem sempre resulta em um número significativo que chama a atenção numa análise financeira convencional. Aí, então, o grupo de gestão de risco deve mostrar a criticidade junto ao gerente financeiro e tentar convencê-lo da necessidade de se fazer alguma ação com um custo respectivo nesse item em questão. O risco-custo dos passivos comerciais pode ser difícil de se avaliar. É desejável que a alta administração faça uma avaliação dos riscos e custos potenciais,
já que na média a gerência pode desperdiçar tempo e recursos em estudos excessivamente detalhados, quando uma decisão, digamos, a de substituir ou reter um certo grupo de equipamentos antigos, pode ser rapidamente tomada por um gerente sênior com uma visão mais geral da situação. Fale conosco na AQC, otimizando processos. Podemos auxiliar sua empresa na implementação de uma gestão de ativos físicos estruturado. Muito obrigado.